Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, nossa Série B, análise completa aqui da 28ª rodada. Série B indo para suas 10 últimas rodadas. Vamos dar início aqui com Goiás e Mirassol, né? Jogo sábado, 5 horas da tarde, jogo lá na Serrinha. Goiás que é um time ali que não consegue engrenar tanto, permanece no meio da tabela, né? 10ª colocação, 37 pontos conquistados. Enfrenta o Mirassol que vem basicamente em queda livre na competição, saiu do G4 nessa última rodada, tem 43 pontos, a mesma pontuação do Sport, um jogo a menos, inclusive. Então essa distância pode aumentar ainda em relação ao quarto colocado. É um jogo, querendo ou não, por mais que o Goiás esteja ali na 10ª posição, tem uma distância curta, né? São 6 pontos de diferença para o Mirassol. E não ironicamente é um jogo de 6 pontos, né? Um jogo muito importante ali para o Goiás. Vencer essa partida significa voltar a sonhar com acesso. Aqui a gente tem um mercado que coloca a linha no menos 0,5, pagando 2 para o Goiás. Eu considero justa essa linha, só que como a odd da vitória do Goiás está tão alta, possibilita uma entrada que eu gosto numa linha alternativa, tá? Menos 0,75 Goiás, a 1,70 lá na Betbra. Me agrada bastante essa odd aí. O Goiás é um mandante bem competitivo, é um mandante bem interessante se trabalhar a favor. O Mirassol até esboçou uma reação como visitante na competição, só que depois já vem, assim, como eu falei, né, nessa regressão à média. É um time que está indo não tão bem nas últimas rodadas, sendo assim, eu gosto do Goiás. Menos 0,25 a gente só perde aqui em caso de vitória do Mirassol fora de casa. O Mirassol perdeu para o Guarani na última rodada. Para mim tá justo essa linha do menos 0,5, mas dando valor na linha secundária porque a odd tá muito alta, então menos 0,75 Goiás com uma unidade a 1,70 lá na Betbra, beleza? Segundo jogo a gente tem aqui Ituano e Coritiba, jogo também no sábado, 6 horas da noite, jogo lá no Novelli Júnior. A gente tem a linha aqui no menos 0,25 Ituano, handicap 0, é um mercado que ainda tá oscilando. A gente tem que entender como é que o mercado vai se posicionar, se vai colocar o jogo na linha de equilíbrio máximo, que é o DNB, que para mim é a linha justa, ou vai dar uma linha positiva a favor pro Ituano. Se a gente tiver uma linha positiva do Ituano acima de 1,80, ou seja, por exemplo, mais 0,25 Ituano, 1,80 ou mais, considero uma boa opção para você estar buscando aí. O Ituano até perdeu, né, do Avaí na última rodada, mas é um time que quem assiste os jogos vê que mudou completamente, pelo menos a forma de jogar. Não só a forma de jogar, como também o desempenho, né? Tá ali nas melhores posições do retorno. Claro que numa situação complicada na tabela, né? O time que tá ali na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Inclusive, pode voltar para a zona do rebaixamento. No momento quando eu gravo esse vídeo aqui, o CRB tá jogando contra a Ponte, então é um jogo ali que vai influenciar diretamente ali a posição do Ituano. Se a gente tiver essa linha positiva do Ituano, me agrada, como a gente não tem, vamos pular esse confronto. No domingo a gente tem Chapecoense e Avaí, 4 horas da tarde. Jogo lá na Arena Condá, Chapecoense que vem de certa forma numa retomada, mesmo que de derrota. Na última partida perdeu 3-2 para o Vila Nova, mas ainda assim o retrospecto recente é positivo para a Chape, que estava numa situação muito complicada na Série B, começa a respirar um pouquinho mais na competição. Enfrenta o Avaí, que é uma das equipes que está jogando muito bem nessa Série B. A linha tá aqui oscilando também, é mais um jogo que oscila entre o handicap 0, entre o handicap menos 0,25. Para mim o handicap 0 é a linha justa aqui, tá? A Chapecoense, como eu falei em outros vídeos aqui, é um time que perdeu muita força que tem ali jogando na Arena Condá, não é mais aquele mandante ali tão forte como em outras temporadas. Enfrenta o Avaí, que é bem competitivo. Aqui a gente não vai fazer nada a princípio, mas enquanto você está vendo esse vídeo, o mercado se movimentou e a gente tem uma linha positiva, assim como, por exemplo, por Ituano, a gente tem uma linha positiva aqui para o Avaí, pode ser um cenário interessante. Acredito que é jogo para o Avaí pelo menos empatar, por mais que a Chapecoense, nesse curto espaço de tempo, venha num momento levemente positivo. Ainda assim, a situação é muito complicada para a Chape. Último jogo do domingo a gente tem de 6h30 da noite, lá no Castelão, Ceará e Vila Nova. É um jogo ali onde o Ceará tá tentando voltar a olhar com mais carinho pro G4, perdendo na última rodada um jogo que não podia perder contra o Coritiba, meio que coloca de volta na briga o time do Coritiba. Enfrenta um Vila Nova que é um excelente mandante, mas um péssimo visitante. Vila Nova é o terceiro colocado, tem ótimos números, mas jogando fora de casa o time cai muito de produção. A linha tá no menos 0,75 Ceará,
quando a gente olha ali a tabela pode até estranhar, né? Pô, o Vila Nova é o terceiro colocado, o Ceará é o oitavo. Tem um mais 0,75 Vila. É. E pra mim tá justo isso aí, tá? Eu acho que o Ceará, dentro do Castelão, a promessa aí é de público lotado, público cheio aí no Castelão. Pra mim, a linha tá justa. Inclusive, se a gente tiver uma linha de menos 0,5, ou seja, a vitória do Ceará acima de 1,85, ali perto de 1,90, excelente opção para quem quiser levar pro live. É um jogo também que tem uma tendência legal pro mercado de escanteios, pro mercado de menos 0,25 Ceará, por exemplo. Também pode ser interessante. Não vou confiar no Vila Nova nessa rodada, acredito que é um jogo mais pro Ceará. Na segunda-feira, lá no Curuzu, a gente tem Paysandu e Sport. 6h30 da noite, né? O Sport que empatou o último jogo contra o Goiás, perdeu um pênalti no final. A torcida tá muito, muito brava com o Gustavo Coutinho atacando o Sport, que perdeu o pênalti, que ia dar uma tranquilidade um pouquinho maior para a equipe rubro-negra. Enfrenta um Paysandu que também ali é um time que tá cada vez mais flertando ali com o Z4, tá? Situação bem complicada pro lado do Papão. A linha tá mais um, né? Mais um jogo ali onde o mercado ele não se decide. Enquanto o mercado não se decide, fica difícil também aqui pra gente se posicionar. A linha tá no handicap 0, Paysandu quase virando menos 0,25. O handicap 0 aqui, mais uma vez, é a linha justa que eu considero para essa partida. E mais uma vez eu repito, assim como eu falei no jogo do Ituano e assim como eu falei no jogo do Avaí, se a gente tiver uma linha positiva pro lado do esporte, 1,80 ou mais, considero uma boa opção. Acho que é um jogo até, inclusive, com muita cara de empate. É um jogo ali difícil. O esporte, por mais que caia de produção atuando fora de casa, é um time muito cascudo. Na segunda-feira também, né, 9 horas da noite, a gente tem Santos e Novo Horizontino. É um jogo lá na Vila Belmiro. A linha tá no menos 0,75. O Santos é o segundo colocado. No momento quando eu gravo esse vídeo, ainda vai jogar, então pode até encurtar essa distância que hoje é de 4 pontos para um ponto só. Isso é um jogo ali para o Santos, quem sabe, assumir a ponta da tabela, porque o Novo Horizontino é o líder com 50 pontos. Então, é um jogo ali que pode ter um ar de final ali, tanto para o Santos como para o Novo Horizontino. O mercado ele coloca uma linha de menos 0,75, menos 1 Santos. Para mim isso tá errado, viu? Eu sei que o Santos é favorito, jogar na Vila vai ser favorito contra qualquer equipe dessa Série B, mas o Novo Horizontino é o melhor visitante da competição. Dos jogos que fez fora de casa, por mais de um gol, só perdeu uma vez, na primeira rodada contra o América Mineiro. Então esse Novo Horizontino a gente tem que respeitar, o mercado tem que respeitar o Novo Horizontino. A linha tá oscilando, como eu falei, mas eu gosto do mais um Novo Horizontino a 1,78, tá? 1,75 ou mais já me agrada, é um jogo que tudo bem, o Santos pode até ganhar, seria um placar normal, digamos assim, mas por mais de um gol de diferença, não concordo, acho que é valor aí no Novo Horizontino, mais um a partir de 1,75, acho bem interessante, a 1,78 considero uma boa opção. Segunda entrada, segunda recomendação aqui do vídeo, Novo Horizontino, mais um, 1,78 com uma unidade. Último jogo da segunda, a gente tem Brusque e Amazonas, jogo lá no Gigantão das Avenidas. Como vocês sabem, como eu sempre falo por aqui, o Brusque não está atuando em casa nessa temporada, o estádio está em reforma, então o Brusque está caindo muito de desempenho nos jogos que é considerado mandante. Por conta disso, o público acaba sendo muito reduzido e se torna um jogo muito mais neutro do que com o mando do Brusque. Enfrenta o Amazonas, que é uma das sensações dessa Série B, tá? Não esperava um desempenho tão bom do Amazonas, nona colocação, 39 pontos, um jogo a menos que a maioria de seus adversários, e não estranho, o Amazonas está na briga ali pelo acesso, tá? O Amazonas está jogando muito bem. Enfrenta o Brusque, que é o penúltimo colocado, somente 26 pontos em 27 jogos, só venceu 5 vezes nessa Série B. Um jogo complicado ali pro Brusque. A linha, mais uma vez, a gente tem um jogo onde oscila entre o handicap 0 e o menos 0,25 pro Brusque. E mais uma vez eu vou repetir aquilo que eu falei nos outros jogos. Se o mercado está em dúvida é porque existe a possibilidade de dar brecha de valor em alguma linha. E aqui vai ser o mesmo cenário do Ituano, do Avaí e do Sport. A linha está no handicap 0, quase menos 0,25 ali pro Brusque. Considero justo o handicap 0. Se a gente tiver linha positiva 1,80 ou mais para o Amazonas, considero bem interessante. Então, o Amazonas está muito bem na competição, vindo de excelentes jogos. Então, gosto aqui da equipe amazonense. Se a gente tiver essa linha positiva, a gente não vai registrar nada aqui no vídeo, mas o jogo é só na segunda-feira, então muita coisa pode acontecer até lá. Se ocorrer essa movimentação, considere uma boa entrada e fique à vontade para fazer essa recomendação. Indo agora para os jogos da terça-feira, a gente tem 3 jogos. O primeiro deles,
7 horas da noite, Operário e Guarani, jogo lá no Germano Kruger. A gente tem uma linha aqui que oscila entre o handicap menos 0,5 e o menos 0,25 Operário. Para mim, eu considero justo. A linha base dessa Série B é um menos 0,25 mandante. A gente tem um mandante aqui bem interessante, que é o Operário, contra um Guarani que é um péssimo visitante, até vem num momento positivo, mas muito mais por conta dos resultados em casa do que dos resultados atuando fora de São Paulo. Sendo assim, eu considero justo. Se a gente tivesse uma linha de handicap zero ali para o Operário, seria um excelente bet, mas acho muito improvável o mercado dessa brecha. Sendo assim, tudo justo, a gente não vai fazer nada. Penúltimo jogo da rodada, Botafogo de Ribeirão Preto e CRB. Jogo lá no Santa Cruz, 9h30 da noite. É um jogo bem interessante, tá? Falta muito ainda para o jogo acontecer, mas aqui se a gente tiver alguma movimentação e a gente por acaso tiver um Botafogo de Ribeirão Preto, DNB, 1,80 ou mais, considero uma ótima opção, tá? O CRB é um time que cai muito fora de casa, é um dos piores desempenhos, não digo resultado, mas desempenhos quando atua longe do seu estado. Sendo assim, eu gosto aqui do Botafogo de Ribeirão Preto, handicap zero. Vamos esperar as movimentações. O jogo está ali no menos 0,25, então se ocorrer essa movimentação, eu considero uma ótima bet, tá? Fechando aqui a rodada, a gente tem Ponte Preta e América Mineiro. Jogo lá no Moisés Lucarelli, 9h30 da noite, terça-feira. A linha tá no handicap zero, com leve favoritismo do América Mineiro. E sim, essa é a linha justa. Por mais que os mandantes são os grandes trunfos dessa Série B, a gente tem uma Ponte que vem numa sequência lastimável, tá? A Ponte Preta jogando muito mal nos últimos jogos contra o América Mineiro que está numa retomada na competição. E aqui, se a gente tiver qualquer linha positiva para o América, por mais que na odd não tão alta, tipo 1,66, 1,70, gosto bastante, tá? Então, se a gente tiver essas linhas positivas a favor do América Mineiro, considero uma excelente opção. Então, vejam que a gente tem uns 4 a 5 jogos ali, né? Ituano, Avaí, Sport, Amazonas, esse América Mineiro ali, que existem uma grande possibilidade do mercado dar uma brecha ali numa linha positiva, e se der essa brecha, fiquem cientes que eu vou estar no mercado. Então a gente tá com 2 entradas aqui em aberto e mais 5 ali que a gente tá monitorando. A gente tá aqui, ó, mirando, esperando só entrar no mercado. Se abrir e der brecha, a gente vai lá. Mas com isso a gente encerra aqui a análise completinha da 28ª rodada da Série B. Espero você no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha e comenta aqui embaixo qual é a boa dessa rodada. Tamo junto e até a 29ª.